Venom é o simbionte, vilão do Homem-Aranha, que acabou virando anti-herói e ganhando uma redenção. Mas ele já teve o seu protagonismo em jogos bem antigos, mas esse jogo do Venom é extremo. E é sobre isso que eu vou falar agora. Esse aqui é o clássico jogo do Venom e o Homem-Aranha. O primeiro é o Tempo de Carnificina, inspirado no quadrinho do mesmo nome. Você deve conhecer porque eles enfrentam juntos, acompanhados de diversos heróis da era Marvel, principalmente os mais populares dos anos 90, um vilão chamado Carnificina. Por quê? Depois que o Venom surgiu, a galera curtiu tanto o personagem que ele ganhou quadrinho próprio e, claro, pra Marvel não desperdiçar o cara, inventaram um vilão pior, que é o Carnificina. O seu alter ego é o Cletus Kasady, um cara que é um maníaco psicótico que ganhou o seu simbionte conectado no seu sangue. E o cara adora gerar uma carnificina, por isso é o seu nome. Esse primeiro jogo aqui é bem da hora porque ele pega tudo que tinha de bom dos anos 90, ou seja, ele é um jogo bem limitado pra época, mas ao mesmo tempo consegue ser muito bom, porque ele começa com um Homem-Aranha, você vai batendo em bandido. Claro que tem as mecânicas de teia, só que são bem toscas. Quando você vai jogando, você pode usar teia pra poder agarrar outros oponentes, ou prender eles, ou usar como escudo, que vou te falar, demorei pra aprender, porque você tem um esquema de ter o mesmo botão de teia pra tudo, apesar de que esse jogo usava todos os botões do controle, inclusive o lendário controle do Mega Drive de 6 botões, que só os mais velhos que conheceram o Mega Drive por último conheceram. Mas vamos lá, você passa de fase, você acaba entrando em outras, onde você pode ficar pulando com teias ou escalando paredes pra mostrar que é o jogo do Homem-Aranha mesmo, mas tem momentos que você acaba acompanhando e jogando com o Venom, o que muda bastante a jogabilidade, porque dá a impressão que o Venom não só é mais forte, mais bruto e tira mais dano. O jogo é exatamente um jogo briga de rua. Tipo, você sai batendo em todo mundo e não tem pra onde correr, podendo jogar tanto com o Homem-Aranha como também o Venom. E vou te falar, a jogabilidade dos dois é diferente. A real é que esse jogo tentou colocar algumas mecânicas bem interessantes, tipo, o Spider-Man é praticamente o cara padrão. O Homem-Aranha, ele é o mais equilibrado, e esse jogo tentou colocar sim as mecânicas de teioso dele, já que tem um botão de teia que serve apenas pra poder tentar colocar os oponentes muito perto. Você pode destacar a teia pra deixar um oponente preso, dá pra usar ela pra puxar ele pra perto, como se fosse um agarrão, dá pra usar a teia pra se jogar pelos prédios, mas só funciona mesmo em fases bem específicas, e também tem o escudo, só que é bem inútil aqui. Cara, a real é que quando você acaba jogando com o Venom, tudo fica bem diferente. Ele parece ser muito mais bruto, também muito mais lento, só que sutil, né, pelo que dizem, eu não senti nenhuma diferença, meus inscritos falaram que sim, só que tem um detalhe, ele faz tudo que o Homem-Aranha faz, só dá a impressão de dar mais dano, e como ele é maior, ele parece ter um alcance dos socos maior. Aqui conta a história do Cletus Kasady, um vilão serial killer, e ele também é psicótico, mas ele foi levado para uma prisão de segurança máxima, depois de uma certa carnificina. Só que, por ter tido contato com o simbionte do Venom, ele acabou ganhando aqui o traje de carnificina, que veio da mistura do simbionte com seu sangue, sendo uma versão muito mais poderosa com ele. Ai, que delícia! E aí, ele vai ter uma brincadeira, destruindo todo mundo aqui dentro da prisão, libertando também alguns prisioneiros, e acaba fazendo uma certa parceria com uma mulher chamada Shrek, que seria uma mutante com poderes de som e que poderia induzir multidões. E pra sua gangue, eles acabam também chamando aqui o Doppelganger. Rapaz, esse aqui é um vilão bem esquisito do Homem-Aranha, que parece ele, só que mais mutante do que nunca. Ele tem praticamente os mesmos poderes do Homem-Aranha normal, só que ele solta teias que são bem mais afiadas, como se fossem tiros, e acaba virando Minion de um plano de um outro tipo de vilão, normalmente o mais secundário. E é aí, meu amigo, que a luta começa, já que na primeira fase, Miranha começa lutando aqui contra um monte de, gangues que aparecem aqui no meio da cidade de Nova York. Como o jogo é briga de rua, é bom lembrar que tem fases bem especiais aqui. O jogo tentou muito inovar, tanto que em uma delas, o Homem-Aranha usa, tipo, o poder de escalar e também sua teia pra subir um prédio, mesmo escapando aqui, cara, do Doppelganger que aparece só pra poder ferrar com o dia do Miranha. E pra anunciar que o Carnificina está solta, ele invade aqui o Clarim Diário, e a missão dele é conseguir uma manchete justamente pra poder atrair o Venom em sua direção. O mais triste desse jogo é que quase tudo se resume a enfrentar um monte de gangues, e é isso mesmo, cara, não tem nada demais. Tanto que o Miranha acaba enfrentando eles de forma genérica e acaba chegando aqui na frente de uma igreja. Lá ele acaba enfrentando o Doppelganger junto da Shrek, e o Miranha acaba sendo salvo pela adaga, mas o Carnificina aparece aqui por trás e golpeia o ambos. Então, eu sei que você não sabe quem ela é, mas vou explicar pra você. Essa aqui é a adaga, ela tem poderes místicos praticamente, e ela faz parceria aqui com um outro ser poderoso
temos o chamado Manto, que através do seu manto consegue criar meio que portais. É uma dupla extremamente poderosa e mal apareceu, cara, nas histórias do Homem-Aranha, mas ganhou um destaque maior naquela série que você conhece muito bem como Ultimate Homem-Aranha. Aqui o Ed Brock acaba descobrindo na manchete do Clarim Diário que o Carnificina está solta, e aí atiça também a entidade Venom. Só que eles estão, cara, em outra cidade, lá em São Francisco. E aí o jogo brinca com a gente, podendo escolher um herói. Tu pode ir tanto de Miranha como também de Spider-Man, aonde o Miranha não só enfrenta o Carnificina, mas tem que perseguir, cara, um outro vilão que é também o Demônio Goblin, ou melhor, uma versão muito mais diabólica do Duende Macabro. Tô ligado que vocês conhecem aqui apenas o Duende Verde dos filmes, mas também existe uma variante meio chamado de Duende Macabro, e existe também o Duende Demônio, que, bom, ele tem habilidades místicas e é uma variante bem poderosa, pra falar a verdade. Aqui, o Venom tem que lutar contra vários vilões de São Francisco, e isso aqui é uma dor de cabeça inimaginável pra variar. Um casal passava em frente a um parque, aí Carnificina chega lá pra poder lutar contra todo mundo, causando aqui o maior terror. E é nesse momento que o Venom surge pra poder salvar o dia. O Venom vai bater de frente com eles, mas não esperava que eles estavam já com um grupo. 3 contra 1 é demais pro Venom, então ele é derrotado. E aí ele é forçado a buscar ajuda com o único que poderia ajudar nesse caso. Tô falando aqui, cara, do Peter Parker, que o Ed Brock e Venom conseguiram localizar e assustou até mesmo a Mary Jane. Essa aqui seria a grande história épica pra poder unir o Homem-Aranha e o Venom juntos, porque até esse momento o Venom era tratado como um vilão do Homem-Aranha, mas ele ficou muito popular. Então, depois de tantos embates, o Peter Parker mesmo não iria querer aceitar trabalhar com o Venom mais uma vez. Eu não tenho certeza se essa aqui seria a primeira grande parceria dos dois, mas eu enxergo que o Carnificina é mais uma tentativa da Marvel de querer colocar um vilão pior do que o Venom, pro Venom deixar de ser o vilão e virar um anti-herói, o que acaba criando uma situação onde o Venom e o Homem-Aranha começam a trabalhar juntos. Tanto que é muito nessas animações que surgiram depois, formaram esse arco do Carnificina como uma forma de trazer o Venom pro lado mais amigável. E é aqui que todos os vilões acabam se reunindo. Carnificina, Duende Demônio, T-Rex e Doppelganger. E aqui do lado dos heróis, existe a Gata Negra, o Venom e o Homem-Aranha que vai se juntar. Se você não conhece a Gata Negra, ela já foi o crush do Homem-Aranha. Bom, se você não sabe quem é a Gata Negra, ela é tipo a Mulher Gato, só que do universo da Marvel. E se tu não sabe quem é a Mulher Gato, olha os comentários aqui embaixo que alguém vai responder pra você. E é aqui que tem luta de Venom contra Gangue, onde a bandidagem também estaria lutando no clube, com boate e tudo mais. E essa fase é irritante porque tem muito pisca-pisca. Aqui, o grupo acaba reunindo com o Manto e descobre que o Carnificina, junto com a Shirek, estariam aqui fazendo um plano para poder garantir que toda a população de Nova York voltasse a seus instintos mais primitivos, o que geraria uma carnificina total em toda a cidade, o que leva eles à velha torre de segurança do Quarteto Fantástico, que é um grupo de heróis bem inusitado, quase uma família, que se você cresceu sem nenhuma referência a eles é como se fosse a família dos Incríveis, aonde eles conseguem também desenvolver muita tecnologia, e isso explica porque tem muitos robôs drones nessa cidade e nessa fase, com direito a um robô que é um chefão. Aqui, tanto o Homem-Aranha e o Venom acabam encontrando uma pistola capaz de sugar o simbionte dele, e eles agora precisam ir em direção à Carnificina. Eles partem pro Jornal do Clarim para poder ter a ajuda dele e, claro, criar uma armadilha pro Carnificina, e com isso usam a pistola e acaba absorvendo todo o simbionte do Carnificina com aquela mesma pistola, o que leva para uma fase da luta final dentro da laje de todo o jornal. E com a interferência da Estrela de Fogo, o Venom entra em conflito com o Miranha, o que cria uma situação onde a parceria dos dois acabam se quebrando. O Capitão América ressurge para poder dar uma mãozinha aqui pro Miranha, e aqui tem uma luta insana, onde enfrentamos o Shirek e depois o Duende Demônio, que sai voando aqui com seu planador de fogo. O Homem-Aranha encontra o Venom, que diz que está meio bolado, né? Porque o Carnificina era, na verdade, deles, pro Ed Brock e o Venom destruir, mas o Homem-Aranha roubou esse prazer do Venom. Aí os créditos sobem, mas tem um detalhe. Esse aqui é um final falso, que nem do Donkey Kong Country 1, porque no meio do rio, o Carnificina surge, aonde rola uma luta épica, que vai desde o parque até mesmo no meio da grande cidade de Nova York outra vez. Então, todos os heróis e os Vingadores se reúnem aqui para poder prender o Cletus Cassidy num mega churrasco, e deixando aqui uma lápide, pelo menos eu acho, a história aqui termina. Então, esse jogo vendeu tão bem, ganhando até uma fita lendária que é de cor vermelha, que eles conseguiram fazer uma sequência, que o nome do jogo é A Separação da Ansiedade, que é um outro arco que mostra os filhos do Venom. Sim, o Venom tem filhos, são vários outros simbiontes por aí, e eles estão aqui numa treta junto com uma fundação chamada Fundação Vida, que tava fazendo vários experimentos com os simbiontes. Aí, esse jogo, vou te falar, ele acabou meio que decaindo muito. Ele não só reutiliza muitos gráficos do jogo original, tipo, a primeira fase tem exatamente os mesmos inimigos, a rua é praticamente a mesma, eles ainda colocaram pelo menos uma mudança nesse jogo. Você pode
jogar de dois, onde um controla o Venom, o outro controla o Miranha. E o Venom aqui parece dar mais dano mesmo, ele é mais bruto. Mas assim, cara, a questão é que esse jogo não é tão bom como o primeiro, mas ele ainda é um jogo decente. Sério, essa aqui é a dupla dos melhores jogos do Miranha. O primeiro jogo fez um grande sucesso por causa de uma narrativa que era muito, sabe, difícil de encontrar em jogo antigo. Mas eles fizeram um segundo, melhorando muito da jogabilidade. Tentaram deixar os gráficos um pouquinho mais detalhados, mas eu acho que o Venom ficou meio tosco, quase o Homem-Aranha, só que com uma reskin, porém ele tira mais dano, porque ainda é maior. Só que tem um detalhe, esse aqui é o jogo que veio pra, sabe, ser uma sequência da história original. A separação da ansiedade, algo do tipo. O grande diferencial desse jogo é que dá pra dois. E é isso. Tem os detalhes menores, mas quando a gente olha a primeira fase dos dois jogos, dá pra perceber que os dois são muito parecidos. Inclusive, os inimigos quase todos foram reciclados. Eu sei que tem aquele lance de ser o mesmo lugar, a mesma cidade, mas isso aqui é um pouco exagero, né? A história desse jogo aqui é diferente. Ele é mais linear, com um esquema de passar de fase bem mais tranquilo. Aqui nesse jogo, a sequência é contra os filhos do Venom, ou a família dele. É porque existem vários variantes mesmo. E no universo do Homem-Aranha, em São Francisco, existe aqui uma fundação chamada Fundação Vida, onde eles fazem pesquisa, mexendo aqui com genética e coisas muito mais perigosas. Só que eles acabaram trabalhando aqui nos estudos que envolvem o simbionte, o que acabou criando um exército de simbiontes que são vilões desse jogo. Tanto que em diversas fases você acaba enfrentando aqui vários soldados que são lacaios da Fundação Vida. Aliás, é quase o novo inimigo que tem nessa fase. Tanto que os chefões desse jogo são os simbiontes mesmo pra poder ferrar com o dia. Mas eles parecem uma cópia de Venom. E como esse jogo é uma clara reprodução e repetição do primeiro, eu acho melhor focar, cara, no que tem de novo, que é praticamente os chefes. E passando aqui por toda a Fundação Vida, enfrentando aqui um monte de guardinha que praticamente só usa roupa anti-radiação, os teiosos acabam enfrentando aqui um simbionte chamado Grito. Ela é uma filha do Venom que sempre acaba hospedando mulher. E por ter esse traço meio feminino, ela acaba usando aqui o seu cabelo pra imobilizar e atacar diversos inimigos. O segundo é o Page, que é o simbionte laranja, e ele acaba usando lâminas em forma do seu corpo. Ele é o mais simples de todos, mas no jogo ele ficou mais complexo de se enfrentar. Tanto que o nome dele acaba ganhando outras traduções, às vezes chamados de praga. Ele fica atacando aqui com suas garras como se fossem lâminas mesmo. Uma variante aqui da Grito, só que roxa. O nome dela é Agonia. O que mais assusta dela é que ela consegue também cuspir ácido. E isso é muito tenso pra um simbionte, pra variar. Outro chefe é o Slasher, que é um pouquinho mais esverdeado. Ele ataca com muito mais tentáculos. E esse é o maior destaque dele, já que ele acaba usando isso com muito mais frequência. E pra comparação de fim de jogo, dentro do centro de pesquisa do Fundação Vida, acabamos enfrentando todos os simbiontes outra vez. Até que chegamos aqui no centro, onde o mestre simbionte, cria de todos, estaria preso e sendo liberto. E como já dá pra imaginar, pela cor, podemos falar que o Carnificina voltou. E bom, o jogo termina com uma tela anticlimática falando que o jogo acabou.